Olá, estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abravidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abravidro e editora da revista O Vidroplan. Esse episódio vai tratar de um assunto muito importante para as empresas vidreiras atualmente. Como ser rentável em um mercado tão concorrido como o nosso. Por isso, hoje eu converso com o Flávio Málaga, que é PhD e mestre em Finanças pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, com MBA pela Boston University, e com o Vitor Casaca, que é vice-presidente da Abravidro e presidente do Simbevidros, aqui de São Paulo. Flávio, Vitor, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Bom, a gente tem muita coisa importante para discutir, temas que vão dar o que falar. Mas antes de entrar na parte complexa dessa nossa conversa, eu gostaria de começar com uma provocação. Qual que é o objetivo de uma empresa? Ela existe para quê, exatamente, Flávio? Essa é uma pergunta que ela pode variar dependendo para quem você perguntar, né? Então, se a gente pensa no mercado de capitais ativos, as empresas têm um propósito, onde você tem investidores que geralmente estão fora da empresa, fornecendo capital, e você tem os executivos gestores que estão trabalhando aquele capital. Então, nesse universo de um mercado de capital, onde a empresa está inserida no mercado de capitais, o objetivo é você tomar decisões que, ao longo do tempo, entregue um lucro que remunere o capital de quem alocou o dinheiro na empresa e está tomando risco. Então, o objetivo das decisões corporativas seria entregar uma rentabilidade, não apenas qualquer lucro, mas uma rentabilidade que supere aquilo que o investidor já teria em outro lugar. Né? Então, quanto mais a empresa se insere nessa dinâmica, mais ela será cobrada, os gestores serão cobrados por isso. Agora, tem muitas empresas, quer dizer, a grande parte das empresas no Brasil, ela é de empresas de capital fechado, familiares, pequeno e médio porte. Esse é o perfil, né, das empresas no Brasil. E é o perfil das empresas vidreiras, né? Do nosso segmento, que é a cadeia de processamento, o segundo elo da cadeia de vidros, é exatamente esse perfil. Qual é o objetivo dessas empresas? Pois é, quando você tem uma gestão onde um empreendedor fundou uma empresa há 30, 40, 100 anos atrás, com um propósito que era... Ele foi levado pela vida, né? Foi inovando, foi empreendendo, e a empresa chega depois de décadas, onde está muitas vezes o objetivo é menos pensar nessa dinâmica financeira, né, de remunerar o capital, mas você ter um sustento, né? Você dá um conforto, você ter a família por perto, e você acaba muitas vezes relegando a dinâmica financeira, que muitas vezes acaba, às vezes, dependendo do modelo de negócio, se ele é muito forte, acaba não chamando muita atenção, né? Mas a grande realidade é que a maior parte das empresas ela se encontra num ambiente competitivo duro, né? Num ambiente, ainda mais num país que tem problemas de crescimento, problemas estruturais e problemas concorrenciais, onde a concorrência é muito intensa em determinadas etapas da cadeia de produção, você acaba tendo um conflito. Se você não presta atenção na dinâmica financeira, você acaba tendo problemas, né? E acaba também afetando a questão familiar, né? Então, é por isso que o objetivo da empresa, de forma geral, seria, independente se estar no mercado de capitais ou se ela é de capital fechado, familiar, pequena, o objetivo deveria ser sempre o mesmo, né? Os gestores executivos entenderem o que se passa financeiramente, se é algo que é sustentável, e a partir daí ele toma decisões sobre o que fazer com a empresa, né? Invisto mais, mexo na política de preços, tenho que pensar na produção e eficiência. É a partir dali, né? Esse painel de controle que vai te permitir tomar as decisões, né, que vão tornar o negócio sustentável, né? Acho que isso reflete muito o cenário das empresas vidreiras, né, Vitor? Esse desafio de olhar a tomada de decisão, preço, a produtividade, como que isso se insere no que o Flávio falou? Primeiro, acho que é um prazer estar aqui, é uma honra com o Ayari, com o Flávio, que foi meu professor, uma baita referência. É até perigoso falar de números aqui, porque tem que tomar cuidado, né? Acho que é uma das pessoas que melhor conseguiu fazer isso aí.
nessa jornada que eu tive. Então, olhando isso, olhando para o nosso mercado, eu também entendo muito especificamente que um investidor, quando aporta capital, seja qual o investimento, qual o ativo for, ele quer remunerar o capital da forma mais eficiente possível, né? E se ele está tomando risco, né, ao empreender, ao investir em uma empresa, ele quer um retorno acima do que o mercado daria para ele. E olhando um pouco para o cenário atual, eu acho que a gente precisa relembrar um pouco disso, né? De qual é esse objetivo da empresa de gerar lucro, do acionista, né, o investidor, de cobrar para que o dinheiro ele seja rentável, ele seja rentabilizado. E olhando um pouco para a curva, né, do vidro do passado e para o atual, eu acho que o vidro ali, 40 anos atrás, ele passou por uma época de ouro, né? Assim como todo mercado em crescimento, onde são barreiras de entradas consideráveis, poucos players, então margens mais atrativas, onde o controle talvez não fosse tão necessário, porque você tem, né, uma certa folga em questão de margem, rentabilidade, etc. E como todo o mercado, como toda a parábola, o mercado cresce, evolui, começa a ter novos entrantes, as barreiras caem, e essas margens vão ficando cada vez mais apertadas, escassas, e aí que eu acho que é necessário realmente esse desenvolvimento desse controle, desses puxões de orelha, de lembrar realmente o porquê que a gente empreende, o porquê que o setor empreende, né? Sim. Bom, feita essa provocação inicial sobre o conceito básico da atuação de uma empresa, a gente vai entrar nos detalhes, então, de como ela pode ser rentável, começando pela importância do fluxo de caixa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Flávio? Qual a importância do fluxo de caixa numa empresa, em especial numa empresa com as características da empresa vidreira, então, que a gente está vendo que não são, né, muitos acionistas, é o dono, é o investidor, é o dono. Eu só vou dar um passinho para trás, lembrar o seguinte: quando a gente fala qual o objetivo da empresa, né, e da gestão, e quando a gente considera que uma empresa é boa e tem uma boa performance, a gente sempre divide em 3 indicadores que estão conectados. A gente fala que são os 3 vértices de um triângulo, né? Que é rentabilidade, geração de caixa e risco financeiro. Os 3 estão conectados, né? Uma empresa que tem um bom modelo de negócios, ela gera lucro e é rentável, remunera o capital. Se ela é lucrativa, esse lucro ele direciona a geração de caixa. O lucro não é caixa, mas ele direciona a geração de caixa. E se a empresa gera caixa, naturalmente ela precisa de menos fontes externas de capital, de bancos, e portanto ela tem menos risco financeiro. Então, é essa dinâmica, né? Quando a minha empresa vai bem ou mal, a gente olha para esses 3 indicadores, né? Rentabilidade, geração de caixa e risco. E aí, voltando para a sua questão, né, sobre o fluxo de caixa, ele é uma dessas vertentes, né? Quer dizer, já tem a gente conversa com consultores financeiros e cash is king, né? Já tem uma expressão em finanças que é muito conhecida, né? Quer dizer, o caixa é o rei, né? Ele manda, né? Então você e muitos gestores, e eu acompanho empresas familiares, eles têm a dinâmica de acompanhar fluxo de caixa, que é entradas e saídas daqui para frente. Então eu pergunto: como é que está a sua empresa? Eles me apresentam um relatório de fluxo de caixa de 15, 30, 60 dias, 90 dias, fazem uma projeção e falam: não, minha empresa ela tem um fluxo de caixa positivo durante os próximos 90 dias. Só que o fluxo de caixa é uma dinâmica consolidada de 3 atividades, né? Então você tem a atividade da operação, que a receita, custos e despesas operacionais sob regime caixa se gera ou não caixa, né? A sua operação própria, né, pura. Com esse recurso você investe e com esse recurso que a operação gera, você distribui dividendos ou paga o banco, por exemplo, né? Que aí são atividades de financiamento. Então é importante, a primeira coisa quando a gente fala em fluxo de caixa, em você fazer gestão de fluxo de caixa, é você separar, né? Pegar essa métrica que é consolidada e abrir ele nessas 3 vertentes, né? Que é a vertente operacional, de investimento e financiamento. Lembrando que o fluxo de caixa da operação é o grande lastro da empresa. Então você conhecer essa dinâmica é muito importante. Não só o fluxo consolidado, como a gente vê, tudo misturado. Tem que ser a métrica consolidada, a métrica separada, e aí acompanhar seus 3 direcionadores, né? Você sabe que nesse ponto, né, contribuindo aqui com o que o Flávio disse, uma das coisas que é muito difícil entender é essa variação de caixa, né? Porque as pessoas muitas vezes não entendem por que o lucro não vira caixa, né?
que é um problema muito sério na maioria de todas as empresas. Mas por que que o meu caixa diminuiu se o meu lucro aumentou? Né? Como é que esse lucro vira caixa? Então, e aí muitas vezes as pessoas precisando de caixa acham que simplesmente aumentando a venda isso vai virar caixa de alguma forma, né? E acho que não é bem por aí, né, Flávio? Não, e complementando, né, e olhando para a geração de caixa operacional, quando uma empresa, quanto mais ela vende, se for uma empresa intensiva em capital de giro, ela vai mais caixa, mais recursos ela vai precisar. Então é contraintuitivo, né? Então muitas vezes eu trabalho com reestruturações financeiras, muitas vezes me chamam nas empresas, né? Que estão com problema financeiro, e eu chego, né, a empresa tá com problema de caixa, está sem liquidez, me chama, eu entro, geralmente tem um consultor de estratégia definindo planos de crescimento. Eu falo, se vocês crescerem, vocês vão jogar a empresa no abismo. Porque quanto mais você cresce, se for intensivo em capital de giro, que geralmente é o padrão de empresas que estão prensadas entre grandes clientes e grandes fornecedores, elas são intensivas em capital de giro. Quanto mais você cresce, cada receita adicional que você trouxer, você vai precisar de mais capital para financiar esse crescimento. E é essa dinâmica que muitas vezes os executivos não compreendem, né? Que o crescimento muitas vezes em determinadas etapas ele é prejudicial à saúde financeira, né? Por isso que é importante ter o painel de controles adequado para você tomar essas decisões, né? Ou seja, vender mais não necessariamente vai te trazer mais resultado. Não, ele pode inclusive te levar a mais dificuldades financeiras. O que também vale para a cadeia vidreira, né, Vitor? Então, muitas vezes, essa falácia que a gente ouve, né, de eu vou aumentar as minhas vendas para ajudar a pagar o meu custo fixo, acho que os dois passos para trás, primeiro, né, entender o que é custo fixo e custo variável, se isso realmente vai gerar caixa para a operação, né, e o passo para cima, né, olhar o mercado e entender qual a ação dessa política comercial, desse produto, vai impactar no mercado, né? Então, além de afetar a caixa, além de talvez ter uma falácia aí de que vai ajudar a pagar custo fixo, o impacto que isso vai acontecer no mercado, né? Acho que são outras esferas, além do que o Flávio falou, que a gente ouve muito no mercado vidreiro e é bom a gente ficar atento. Outra questão que impacta é a questão das formas de pagamento, né? A gente tem uma característica do setor vidreiro que o processador compra, tem que pagar antes de receber a mercadoria. Já quando ele vende para o elo seguinte, ele parcela em condições mais generosas. Então isso reforça aquilo que a gente estava falando sobre o perigo do crescimento, né? Sem você conhecer a sua dinâmica de capital de giro e seu ciclo financeiro. Então, se você está prensado, né, nessa cadeia de valor entre grandes clientes e grandes fornecedores, é isso que acontece. Você tende a pagar os seus fornecedores com prazos restritos e ainda você tem um ciclo de estocagem, né, de matéria-prima, produto em processo, produto acabado, aí você vende e vende a prazo. Então, geralmente, né, nesses ambientes concorrenciais, você tem um ciclo financeiro longo. E que justamente quando você gera receita, você não converte em caixa. Você leva muito tempo para converter em caixa e precisa do capital de giro. Então, para você precisa de combustível para gerar receita. Então, se você quer crescer, você tem que trazer esse combustível para gerar crescimento. Se você não trouxer, você não tem crescimento. Você não vai conseguir, ou você vai entrar em estresse financeiro, né? Então, saber lidar com esses componentes, que é o que a controladoria faz, né? O gestor financeiro é lidar com a tesouraria, lidar com o ciclo operacional, o ciclo financeiro, que são os prazos da sua atividade, né? O prazo com que você paga seus fornecedores, o prazo com que você converte os seus produtos ao longo do ciclo de produção, o prazo que você converte seus recebíveis. Então, saber lidar com esse ciclo ele é fundamental para você tomar decisões sobre vou vender mais, vou reduzir minhas receitas, vou dar mais prazo para o meu cliente, vou ajustar o preço. Então, isso é o trabalho de um controller, né, de um gestor financeiro. Complementando, né, Flávio? Fico aqui pensando nos exemplos dia a dia que acontecem e muitas vezes, né, a decisão de conceder mais X dias, mais 30, 60, enfim, um parcelamento maior, não que seja ruim, mas sem entender os impactos que isso causa é que é ruim, né? Essas decisões no escuro que acho que eu entendo que o mercado vidreiro precisa dar esse salto, sabe? De entender os impactos, as manivelas que são movimentadas
e os impactos que elas geram. Então, vou fazer isso, mas o que isso acontece? Né? E, de novo, olhando por cima, como o mercado absorve isso? Isso vai virar uma política de praxe? E quanto isso vai custar? Né? E aportando esse quanto vai custar, seja com recurso de terceiro ou próprio, a rentabilidade vai ser maior, já que o aporte de capital é maior. Então, esse tipo de profissionalização e outro ponto, né? As decisões que você comentou de controladoria. Vejo muitas dessas decisões sendo tomadas pela área comercial, né? E não com esse cuidado. Tudo bem que nós estamos falando de empresa muitas vezes que está sendo centralizada a decisão numa única pessoa, ou enfim. Mas é importante entender isso, né? Os impactos que isso causa é um ponto muito sensível. Você tendo uma área financeira de controladoria, ela vai te ajudar a tomar as decisões, né? Esse é o propósito dessa equipe. Não é só para retratar o que já aconteceu, né? Ele já foi. Primeiro, retratar o passado, que você tem que conhecer, né? A qualidade das suas decisões, como elas estão impactando a dinâmica de rentabilidade, geração de caixa e risco, mas é daqui para frente também. Então, o papel de uma boa controladoria é guiar as equipes comerciais, de produção, operacionais, a tomar as decisões. Você tem alguém que está olhando para o pai, ele sabe como aquilo vai impactar a dinâmica de lucro, de caixa, de risco. Esse é o papel, né? Então tem que e obviamente, quanto mais a empresa vai crescendo, enquanto é uma empresa pequena, com um produto só, né, tá na mão do gestor, do empreendedor, né? Ele tem aquilo na cabeça, ele compra, ele vende, mas na medida que ela vai avançando, vai crescendo, vai abrindo o portfólio de produtos, o número de clientes, de fornecedores, você não consegue mais tomar as decisões da sua cabeça. São muitas decisões se somando. E aí você tem que estruturar para poder continuar, tomar decisões adequadas, né? Que é onde muitas empresas acabam falhando. Nessa trajetória de crescimento, eles crescem a operação, mas esquecem de trazer junto, né? Crescer junto à área que dá apoio às decisões. Né? Então, essa é a sua dica de ouro para a gestão eficiente do fluxo de caixa? A minha sugestão, recomendação sempre é ter uma área de controladoria que ela seja usada para os gestores tomarem decisão. Essa é uma condição, ela não é suficiente para você ter sucesso, mas é uma condição necessária. Ela não vai garantir que você vai ter uma empresa boa, porque depende do modelo de negócio, do momento. Sim, tem outras variáveis, mas ela é necessária e ela é observada sempre nas empresas que conseguem sair de empresas pequenas para dar um salto e se desenvolver. Né? Elas têm uma parte robusta financeira. E aqui trazendo exemplos, né? De novo, é transformar as decisões emocionais em decisões racionais, né? Perfil de empresa familiar, perfil de empresa do nosso setor vidreiro, a gente sabe que muitas vezes o executivo é a primeira, a segunda ou a terceira geração e tem muito lado pessoal, né? O concorrente X, Y ou Z está vendendo, eu vou cobrir aquele preço, vira uma briga pessoal, uma briga de ego. Né? Então, tentar deixar essa decisão, deixar essa decisão racional, né? Com ferramentas, com indicadores, é a única forma de deixar a empresa rentável. E a gente volta na pergunta 1, né? Qual o objetivo, né, da empresa? Visto que a gente concordou aqui que o lucro é uma das razões de ser da empresa, seja ela né, financiada pelos acionistas ou uma empresa familiar, acho que é importante a gente estabelecer um parâmetro aqui, que é falar um pouquinho da razão que existe entre lucratividade e política de preço. O que a gente pode falar sobre isso, Flávio? A política de preço ela é direcionadora, né, das receitas e da sua capacidade de agregar valor, né, ao custo que você está incorrendo para prestar ou fornecer um produto ou serviço. Então, o que a gente mais observa, muitas vezes, é uma política geral de preços. Né? Então, eu tenho um determinado produto, eu tenho um preço com uma variação, geralmente você tem um espaço para negociação, mas você trabalha com essa tabela de preços de forma geral. Né? Então, nem todos os clientes são iguais. Né? Você tem condições, você tem produtos, clientes com mais força, clientes que toleram precificações maiores,
Você tem alguns serviços que te permitem diferenciar, né, um cliente do outro. Então, o importante é você poder calibrar, né, a estratégia de precificação de acordo com o perfil do seu cliente. Mas para você precificar, você precisa também conhecer os seus custos, né? E voltamos lá Então, naqueles volta na passos. sua estrutura. Então, muitas vezes você tem a sua capacidade preenchida, né? Você tem os pedidos, já preencheu a sua capacidade, já passou aquele ponto de o que a gente chama de equilíbrio, né? Então você já está com a planta, né, sustentável. A partir dali, você tem condições de trabalhar com preços que você definir, né, pedidos pontuais. Você tem como trabalhar melhor essa estratégia. Agora, o grande problema é quando você trabalha com capacidades ociosas, né? E aí você tem uma briga de preços no mercado. Aí como é que você vai fazer? Porque vamos pegar um momento esse último ano, os últimos 12 meses, onde o Brasil está andando de lado, né? Tem um problema macroeconômico, né? Um crescimento baixo, você tem uma capacidade instalada, né? Todos têm que pagar seus custos fixos, tem sua mão de obra, tem seus custos da planta, e você tem uma demanda reprimida, né? E todo mundo querendo pagar suas contas. Então é nesse momento que se diferencia, né? Quem está trabalhando a parte financeira. Porque o mais fácil é eu vou derrubar o preço, eu vou encher a minha planta. Porque isso vai, né, eu vou pagar meus custos. Só que muitas vezes se tomam decisões que acabam sendo perenes. Se reduz o preço agora, o cliente toma aquilo como não é um pedido pontual e aquilo vai ser recorrente. E depois, para você conseguir levantar esse preço, fica mais difícil, né? E ele vai levar aquilo para o seu concorrente como o preço que você faz regularmente, aí você derruba o preço do mercado. Exatamente. Então, num ambiente competitivo como a gente vive hoje, nessa cadeia e outras cadeias onde os produtores estão, né, prensados entre grandes clientes e grandes fornecedores, a briga de preço ela é natural, né? Eu tô achando que vocês têm empresa de vidro. É exatamente o retrato do mercado de vidros, né? Exatamente. Essa política comercial em escala, né, que muitas vezes parece spam de WhatsApp, né, que a gente observa muitas pessoas comentando, né, esquece a individualidade, a particularidade de cada cliente, faz um spam. Isso tem reflexos péssimos, né, pro setor como um todo, exatamente pelo exemplo que vocês deram, né? Algo que seria pontual acaba virando recorrente e a gente entra numa espiral negativa sem fim, né? E muito dessa espiral, eu acredito que é pela falta de conhecimento financeiro, né? Porque quer acompanhar o concorrente até o último gole, sem entender que já virou prejuízo aquilo, né? É o ego falando, é a emoção falando acima da razão. E é um instinto de sobrevivência. Exato. Né? No Brasil você tem diferentes players, né, diferentes participantes do mercado com diferentes intenções e formas de gestão. Então, se você está competindo com alguém que está disposto, no momento de plantas que são com capacidade ociosa, estão dispostos, por exemplo, a não recolher imposto. Estou dando um exemplo. Você vai aceitar esse jogo? Esse é um jogo perdido. Então, você saber o que é razoável de precificação dentro de condições normais, ele é fundamental para você saber dizer não. Se a gente pega qualquer livro de quem tem, né, consegue ter uma boa gestão, você tem que saber dizer não. Né? Mesmo que aquilo implique em reduzir um turno, que implique em você fazer ajustes na sua planta, redução. Porque aquela conta vai chegar depois. Então tem gente que tolera. Tem muitos empresários que decidem em momentos de estresse, não, eu vou por regras não tão convencionais. Mas você estaria disposto a cruzar essa linha e dormir em paz, né? Porque uma hora a conta vai chegar, né? Então, são essas decisões que, se você tem o controle, você sabe, né, seus custos, sua estrutura de custos fixos, variáveis, você define sua precificação de forma adequada e sabe dizer não se for necessário. Esse dizer não é fundamental, né, Flávio? Saber até onde eu posso acompanhar, até que preço
qual a política mínima que a empresa deve adotar. E é muito difícil falar não quando a gente faz esse cruzamento de gestão, né? O acionista, o dono, o empreendedor é o gestor, né? Isso acaba virando ego, né? E esse é o problema, né? Eu vejo que esse mas é um dos, né? A gente falou aqui do passo atrás, né? Custo fixo versus custo variável. O que seria o mantra sobre este tema que o empresário deve levar em conta, principalmente na hora de estabelecer a sua política de preço? Então, o seu ponto de equilíbrio, né? Em que volume você tem que produzir, um volume mínimo que você produz para pagar suas contas, dado um preço médio que você trabalha, né? Essas variáveis são fundamentais para você entender como é que sua planta sobrevive. Sim. Então, por isso que o gestor financeiro, ele ter esses custos bem claros, né? O que eu vou ter que pagar, não interessa se eu venda 100% da minha capacidade ou 20% da minha capacidade, eu vou ter um custo para pagar, né? E a partir dali eu tenho custos semivariáveis e variáveis, né? Então, você ter o domínio dessas alavancas, dessas variáveis, para poder pensar na precificação e pensar nos volumes que você tem que trabalhar, né? O mínimo que você tem que alcançar, e a partir dali você poder ter uma folga para trabalhar, né? Para definir estratégias mais adequadas de precificação. Então, não dá para falar em precificação sem você conhecer sua estrutura de custos variáveis, semivariáveis e fixos, né? Que é outro papel da controladoria. A gente está falando da controladoria para fazer gestão do fluxo de caixa, mensurar o lucro, mas o ciclo operacional, o ciclo financeiro, também para você entender e direcionar estratégia de precificação. E de agressividade comercial. Mas se eu tenho uma planta que eu tenho projeção para o próximo mês que está 30% com capacidade de tomada, eu tenho 70% ocioso, e eu sei que meu ponto de equilíbrio é com 50% a 60%, eu vou pressionar minha área comercial. Eu preciso trazer volumes para minha planta para os próximos 60 dias. Como é que vocês vão fazer? Né? Onde estão os clientes? Onde está a demanda? Né? Qual a faixa de preço eu posso trabalhar? Então, sem essas informações, você está num voo cego. Né? E essa questão do ponto de equilíbrio, né, Flávio? É fundamental entender a política comercial. Vou ser agressivo em preço, depois ou antes de atingir o ponto de equilíbrio, isso vai mudar totalmente o meu ponto de equilíbrio, né? Tem um exercício que a gente fez esses dias para escrever um texto. 4% em variação de preço no mercado próximo ao nosso daria um resultado de 20% de acréscimo do ponto de equilíbrio, né? E aí É que provavelmente tenha muito custo fixo, provavelmente. Então a alavancagem do resultado é muito grande conforme você vai vendendo mais. Né? Ou seja, a estratégia de preço ela é super cara, né? Entre todas as estratégias, sim, talvez seja a estratégia mais cara. E nesse ponto ainda entra uma outra questão que você abordou. Se eu tenho que subir, que seja um exemplo hipotético, 20% da minha quantidade vendida no mercado ocioso, o quanto isso é fácil, o quanto isso é difícil, o quanto reduzir o preço impacta no cenário como um todo, né, na espiral que a Yara acabou de comentar. Então, essa visão micro, juntando com a macro, né, eu acho que ela é fundamental, mas tudo isso alicerçado com decisões financeiras, né, com indicadores financeiros. Sim. Esse é o desafio, né? Esse é um baita que desafio. essas decisões sejam baseadas e alicerçadas em informações que as empresas conheçam sobre a sua operação. E a gente vê que muitas vezes, pelas decisões e movimentações tomadas, a gente fica com a impressão de que não é bem assim que acontece, né? A gente veio falando aqui, você veio dando vários exemplos aqui, né? Todo tempo a gente reforçou que combinam tanto com o mercado vidreiro, porque é isso, a gente viveu um bom momento ali durante os anos de pandemia, né? Sim. 2020 e 2021, principalmente. 22 já teve uma queda sensível e 23 mais ainda. Então, a gente vem de um período de queda de faturamento, de queda de volume de produção, num mercado que é extremamente concorrido. Né? A gente tem algo aí em torno de 560 a 600 empresas atuando na cadeia de processamento. Então, é realmente um mercado desafiador e que preço não deveria ser um diferencial, né? Visto que as condições para as empresas são muito parecidas, são muito similares, exatamente. Então,
o que a gente faz sobre isso? Porque na prática, né, a gente está aqui falando da teoria, então na teoria o preço não deveria ser o diferencial, mas no mercado, quem está no dia a dia está vendo que é preço que está ganhando venda, né? Como que a gente faz para reverter esse cenário? Então, não há uma resposta simples, né? Se fosse, provavelmente muitos já teriam Sim. tomado e todos estariam bem. E a gente passou, você falou de 2021, onde primeiro teve uma quebra na cadeia de valor de suprimentos, né? Sim. E você teve uma injeção de recursos muito grande nas economias por causa da pandemia, né? Então os governos injetaram muito dinheiro, taxa de juros lá embaixo, então teve um... Né? Primeiro caiu e de repente explodiu a demanda e a gente viu isso, essa demanda grande por produtos. E depois veio o ciclo seguinte, que é a retirada desses estímulos. Né? Subida de juros e retirada dos estímulos fiscais. E a demanda desabou, o que era esperado, né? O efeito sanfona. E estamos vivendo esse período ainda. Estamos sofrendo o efeito dessas decisões tomadas há 2, 3 anos atrás, que era previsto. Né? Mas como eu já falava, isso vai dar um problema lá na frente, mas tudo bem, vamos sobreviver agora. Né? Então o que a gente está passando... E soma-se a essa questão os problemas intrínsecos ao Brasil. Né? Sim. Quer dizer, já não chega todo esse ambiente externo, né? Esse ambiente do setor que é super competitivo, principalmente nessa cadeia, né? Intermediária. A gente tem os problemas do próprio país que não cresce. O país está travado. Né? O país está todo amarrado, ele não se desenvolve. Isso não deve mudar no curto prazo. Então, as empresas têm que estar preparadas. Porque não virá um milagre. Né? O país é isso aqui. O país vai continuar essa trajetória mínima de crescimento e com capacidade disponível. As empresas com capacidades disponíveis e brigando, e o cliente sabendo que os produtores precisam preencher as plantas deles. Né? Então é desfavorável. Né? Você está com clientes que sabem que tem capacidade disponível, você tem fornecedores concentrados com poder, e você tem os grandes participantes, esse número grande que você falou, que estão prensados e nesse jogo, né, de poder que você está provavelmente com a menor força nessa disputa. Sim, nessa né? dinâmica. Então não tem milagre. O preço já não é diferencial. Você tem que olhar para dentro. Né? Onde estão minhas eficiências? Onde eu vou trabalhar o ciclo operacional, o ciclo financeiro? Saber lidar com estratégias de preços pontuais para clientes específicos, não uma regra geral. Né? Trabalhar a eficiência de produção. Você não vai escapar. Né? Você vai ter que voltar para a sua gestão e extrair o máximo da eficiência dela. E sem alguém que te ajude a entender, porque não dá para um executivo ser o super executivo, que entende de operação, de comercial, de produção, de tecnologia, de finanças, contabilidade, são super executivo. Né? Não dá para abraçar o mundo. Ser tudo. Então aí é nessas horas que você mais precisa de alguém que te ajude a pensar da onde eu vou tirar. Né? Vou negociar com fornecedores de utilities, vou negociar com prestadores de serviço, da onde eu vou arrancar mais eficiência para me tornar, pelo menos passar por esse período, né? Por essa tempestade que a gente está vivendo agora. Né? Sem alguém que te apoie, que te dê embasamento, a chance de você ter um colapso é grande, de você tomar decisões equivocadas é grande. Né? Sim. É uma decisão às cegas, né? Sim, sim. Nesse sentido, né, acho que as empresas têm que olhar para si e também olhar para o mercado. A Abravidro tem uma contribuição importante, aí eu estou falando de um esforço de criar uma cultura de dados no Brasil. E a gente tem 2 pesquisas, né? O Panorama Abravidro, que é uma pesquisa anual, que faz um retrato do mercado, e o Termômetro Abravidro, que mensura ali a variação de vendas mês a mês para que seja mais uma informação a se somar ali para a tomada de decisão do dono, do investidor, do executivo, do gestor, enfim. Mas esse é um desafio mesmo. A gente vê que nem todas as empresas contribuem para essas pesquisas e nem todas as empresas consomem esses dados. E é tão importante, né, você consumir dados que estão aí à disposição para entender a dinâmica da sua empresa. Né? Você precisa ter alguém nessas empresas que vão pegar esses dados e vão utilizar para tomar decisão. Exatamente. Sem esse elo, fica difícil de entender como você vai usar.
a base para qualquer planejamento, né? Entender o cenário que você está inserido. E aí realmente a gente começa a entender depois desse debate, muitas vezes porque as empresas não ajudam, né? Porque muitas não usam aquilo para esse embasamento, que é uma pena, porque é um material super rico. O próprio termômetro nos dá uma visão de curtíssimo prazo do que está acontecendo, né? Porque é uma outra dificuldade do setor, Flávio. Por exemplo, se comparar com pares, né, para saber se a empresa está sendo eficiente ou não, né, você não tem um dado público para se comparar. Não. Então, esse já é pelo menos um dado para você entender o que está acontecendo e se comparar aos outros. E contribuindo um pouco para a sua pergunta também, Ara, eu complemento o Flávio dizendo que nós temos um produto muito, muito semelhante, né, que é vendido por diversas empresas que na essência ele é muito semelhante um do outro, mas é possível agregar algumas coisas, né? Nós temos muitas empresas que atendem clientes semanalmente, então alguns serviços, relacionamento, facilidades, e não estou falando financeiras, estou dizendo outros tipos que podem agregar experiência, qualidade, a própria a certificação é uma diferenciação que também é pouquíssimo usada. Ouço até relatos de pessoas que gostam que ela é pouco usada, porque se diferencia essa se empresa. diferenciam de alguma forma, né? Não é obrigatória a certificação. O principal produto de vidro, que é o vidro temperado, ele tem uma certificação, mas que é uma certificação voluntária. Então, das 560, 600 empresas, a gente tem algo em torno de 80 apenas que são certificadas. Então há algumas formas de se diferenciar e as pessoas muitas vezes querem o mais caro de novo, né? Que é o preço, que eu acho que é a estratégia mais cara, ainda mais em todo o cenário que a gente colocou na mesa, é a que custa mais caixa, é a que afeta mais o caixa. E uma coisa que me fugiu, que é uma coisa que eu ouvia muito na época que a gente estava passando pelo curso, é o quanto é importante a geração de caixa, né? O quanto uma empresa ela deve gerar caixa, né? Eu acho que esse é um dos maiores valores, né? É isso aí. Mas a guerra de preços, infelizmente, é a realidade, né, da cadeia de processamento. O que é a principal consequência da guerra de preço ao longo prazo para as empresas? É a sua sustentabilidade, né? Primeiro é o vício do cliente e segundo a sustentabilidade do negócio. Você reverter políticas de preço, depois ela se torna mais difícil no ambiente concorrencial, né? Então, você trabalhando com preços que são predatórios para o seu negócio, você está impondo um ônus financeiro, né? De médio prazo. Vamos supor que você só pague a conta, né? E muitos executivos falam para mim, não, isso vai melhorar, vamos passar por esse período, né? Isso se arrasta por 2, 3, 6 meses, um ano, trabalhando com políticas de preço que não geram lucro e geram caixa mínima operacional, né? Onde você não é capaz nem de repor sua capacidade instalada, nem para manter seus ativos imobilizados, seus máquinas de equipamento, ou seja, você está desgastando sua estrutura, né? Está usando a sua operação sem a capacidade de repor ela e manter sua sustentabilidade de longo prazo, né? Sem falar em questões de credores que não sei se estão sendo pagos ou não, questões de colaboradores. Mas, assim, o maior ônus é para a própria empresa, né? Que acaba viciando o cliente, né, numa estrutura de preços artificial e afetando a sua sustentabilidade de longo prazo, de médio e longo prazo, né? Agora, como é que os mercados reagem a isso? Mercados que são ativos, né? Isso começa a ter uma consolidação. Que era a próxima pergunta. Se a gente olha para o mercado de supermercados nos anos 2000 a gente viu uma consolidação brutal, né? Grandes cadeias, né, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, que eram independentes, começaram a adquirir várias cadeias regionais, né, menores, porque era uma briga. Ninguém rendia, então começaram a fazer a consolidação. Veja, não funcionou também. Então, com problema até hoje. O varejo tem problema até hoje, por quê? Porque ainda tem muitos players. Você tem um grande supermercado, mas ao lado você tem um supermercadinho menor, que trabalha muitas vezes não da mesma forma, né? Sim. E aí aquilo tá te atrapalhando. Então, o varejo, que a gente vê
ultimamente tem chamado muita atenção, né, no cenário econômico, Sim. ele vem sofrendo e o que está acontecendo? Está tendo uma consolidação. Vão se consolidar. Né? A própria fusão de uma Soma com o Grupo Arezzo é uma consequência de perda de eficiência. Né? Agora, voltando para a sua questão. Então, a minha questão era justamente essa. Num cenário com tantas empresas, uma ociosidade grande, essa guerra de preços seria o cenário ideal para a gente ver consolidações, aquisições, mas não é um retrato do mercado vidreiro, né, Vitor? Não, eu até comentei com vocês, né, nos bastidores que eu sempre encarei esse como uma possibilidade do mercado como um todo agir. Mas, curiosamente, no setor vidreiro, aí, não sei, Flávio, você tem uma experiência muito mais vasta que isso, não sei se é por serem empresas familiares, um setor não tão maduro, mas a gente dificilmente vê essas fusões e aquisições ocorrendo, né? Porque realmente seria o caminho evolutivo natural do mercado, né? Muito pelo contrário, a gente tem visto ainda novos players entrando, né? Porque não é um mercado em que a gente tenha grandes barreiras de entrada. E aí, só um parênteses, antes é incrível, a gente está falando em mercado ocioso, etc. E a gente vê recorrentemente empresas adquirindo equipamentos para aumentar a capacidade, né? E aí você está colocando mais capacidade ociosa, você está fazendo mais pressão em preço e você ainda está exigindo com que a empresa tenha resultados melhores para que remunere melhor o capital investido. Então, é uma lógica totalmente controversa, né? Eu vou fazer eu tenho uma longa experiência na cadeia de embalagens flexíveis, que ela tem um perfil similar. Você tem grandes clientes, você tem grandes fornecedores de resinas, de papéis, filmes, e você tem os convertedores de embalagens, que são centenas, milhares espalhados pelo Brasil. E acontecia isso daí, em crises, né? Muita capacidade disponível e os clientes operando sobre os convertedores de embalagem com preços. Né? Então eles abriam, né? Deixavam a produção em 3, 4 fornecedores e eles iam jogando com esses fornecedores e puxando de quem oferecia o melhor preço. E mesmo assim, não teve consolidação no segmento de embalagens flexíveis. Um perfil muito similar. Empresas familiares, fragmentado, empresas de pequeno e médio porte. E por que não tem fusões e aquisições nesse segmento? Primeiro, por questões de... Muitas delas não têm a estrutura interna para ter uma fusão e aquisição. Então, por questões fiscais, trabalhistas, ambientais, que essas são... Se você não tiver um mínimo, você nem passa num processo de análise. Né? Então, muitas não se adequam a essas práticas necessárias para ter um processo de uma fusão e aquisição. Né? Práticas trabalhistas, ambientais, operacionais, fiscais e tributárias. Segundo, que você tem uma condição familiar. Para uma família abrir mão de uma empresa e daquilo que muitas vezes é o seu sustento, mesmo que ele não gere um lucro e remunere o capital, mas se ele gera emprego e permite que a família esteja trabalhando e pagando suas contas, aquilo é mais importante, muitas vezes, do que você tentar tornar aquele negócio viável, desligar e fazer uma fusão e ter uma complexidade maior. Né? E, por outro lado, você tem empresas médias que também não têm apetite para fazer aquisição, porque não tem capital. E não tem a cultura financeira de juntar duas empresas e trabalhar junto. Então, quando a gente pega esses elementos, né, falta de adequação dos processos trabalhistas, fiscais, ambientais, operacionais, tributários. Uma cultura familiar que não tem, né, a cultura de pensar em comprar outra empresa, em se juntar, em trabalhar, em reduzir capacidade. Não tem essa cultura. E uma necessidade de sustentar uma família e manter todos ali trabalhando, independentemente se aquilo gera valor ou não. Essa combinação, né, ela não trava, né? E o que eu vi muito no segmento de embalagens flexíveis, e me parece que tem uma relação muito grande com o perfil dos produtores que estão no meio da cadeia também, né? Muito fragmentado, empresas pequenas e médias, e que fica numa briga, né? De capacidade, venda de capacidade. Né? Sim. Posso fazer o papel de entrevistador? Claro, por favor. Em um cenário como esse, Flávio, tirando essas barreiras que foram citadas, o natural seria ao menos essas empresas se consolidarem.
E a tendência seria que elas tivessem retornos melhores? Tendência que a gente vê em mercados mais envolvidos é alguns players com capacidade financeira executiva maior iniciarem um processo de consolidação, né? Então eu vou fazer uma analogia. A gente pega, né, o caso dos bancos que se consolidaram na década de 90 e 2000, com 3 grandes bancos consolidando os outros, né? Itaú, Bradesco, Santander, fazendo aquisições de bancos médios porque eles iniciaram um processo. A gente vê no varejo os grandes supermercadistas fazendo um processo de consolidação dos varejistas de médio porte. A gente vê também no varejo de vestuário grandes players fazendo movimentos de fusão e aquisição. Você precisa ter alguém que dispara isso. Uhum. Então, quando a gente olha para a cadeia do vidro, quem é o player que vai iniciar um processo desse? E por que ele faria? Sim. Porque muitas vezes, a outra questão é, você está disposto a comprar um outro para tirar ele do mercado, né? E muitas vezes aquilo que você vai pagar não vale a pena para quem vai... O que o outro quer vender não vale a pena. É mais fácil simplesmente você Coexistir, né? E lidar com aquele período. Então, e as empresas no Brasil tendem a ser elas tendem a durar muito, mesmo com problema financeiro. Sim. As empresas não morrem. Exato. E muitas vezes, quando uma empresa está indo mal, ele pega o equipamento e abre uma outra para sobreviver. E aquela com os impostos atrasados, elas ficam lá, viram um zumbi. Mas você pega aquele equipamento e começa a produzir um outro CNPJ com uma outra pessoa. Então você tem essa dinâmica, as empresas perduram e é um jogo infinito, né? E isso vai afetando cada vez mais o ambiente competitivo. Por isso que um país que não cresce, as empresas não morrem, né, e está fragmentado, é um ambiente super difícil de você conviver Só que os empresários aprendem a conviver, né? Os empresários que montaram empresas há muitas décadas atrás, eles estão acostumados com isso. Mas a questão é de o quão competitivo você é no longo prazo, né? Sim. Aí a gente volta para a questão da discussão da gestão familiar versus uma gestão executiva, né? O que são as principais diferenças de empresas com gestão familiar versus as empresas com gestão com executivos? Então, eu prefiro não rotular que a gestão executiva é melhor que a gestão familiar. Eu conheço muitas famílias... Não, mas nem é a intenção aqui, não é falar a diferença mesmo, não é melhor ou pior. Eu conheço famílias que montaram estruturas que tornaram as empresas potências, né? Sim. Potências. E eu tenho colegas que fizeram isso. O que eu recomendo, né, as empresas familiares ter uma gestão cada vez mais profissionalizada. Pode ser com a família. Sim. Se você tem familiares que são absolutamente competentes, por que não? Né? A questão é quando você tem a família se sustentando pelo negócio, sem entender o que a operação pode sustentar, gerar, né? Sim. Você tem pessoas que recebem além do que o mercado pagaria, não preparados para a função, né? E você começa a ter conflitos societários entre pai, filhos, irmãos que não se falam, porque a empresa vai ficando de lado, vira uma gestão pessoal de conflitos e a empresa vai ficando para trás, né? Então, quanto mais as famílias tiverem essa consciência que o que importa é a sustentabilidade do negócio, porque é ele que sustenta a família, né? Se a gente está dentro ou fora, é outro problema. Se a família vai estar dentro ou fora, mas a empresa tem que se sustentar no médio e longo prazo. Como é que a gente faz isso? Nós somos com nós dentro, com o apoio de alguém que está nos ajudando a criar as estruturas para a empresa se perenizar, né? Buscando eventualmente algum executivo a partir de um certo porte de empresa que sustente, ou trazendo algumas peças que vão, né, dar um apoio, aos poucos você vai profissionalizando. Então eu acho que o segredo não é binário, né, um ou outro, é uma evolução, né? A gestão familiar tem que evoluir, né? E você tem vários caminhos entre ser totalmente profissionalizada ou ser totalmente familiar. Você tem cenários intermediários, né? Sim. E a gente tem muitos cases de sucesso no mercado vidreiro, né? De empresas que têm a estrutura toda familiar, mas extremamente eficiente, profissionalizada, e são grandes marcas, grandes potências, usando a palavra que você referiu aqui. Dividir essas 3 esferas, né? Gestão, empresa e propriedade, né?
eu acho que é o fundamental, né? Saber dividir. Eu gosto muito daquele exemplo do piloto que também é o dono do avião. E ele vai abastecer e precisa colocar um tanto a mais por segurança. Mas por ele ser o dono, muitas vezes ele não quer, né, gastar com isso. E isso pode trazer consequências perigosas. Então, é essa profissionalização, seja com família ou com gestão, que é fundamental, né? Saber trabalhar realmente com os indicadores, o profissionalismo e toda a macroeconomia da empresa exige ali. Você vê que é um tema tão complexo, a sua pergunta, né? Que tem uma área que só estuda empresas familiares, né? Uma área da administração que só estuda empresas familiares e traz casos e traz... Então não é uma ciência exata, não é né? É algo que provavelmente o líder tem que ter consciência, a primeira coisa, né? Se o líder tiver consciência, ele vai fazer movimentos, né? É que às vezes é um tema indigesto, para as empresas, né? Você lida com relações pessoais. Exatamente, então é difícil, né? Eu acho que o maior indicador, né, para as empresas, a necessidade é quando essas decisões começam a ficar emocionais demais, né? Quando a razão começa a não ser a principal fonte de decisão, passa a ser emoção aí. Você, enquanto consultor, vê muita dificuldade quando você vai pontuar aspectos difíceis para empresas familiares? Muita resistência? Eu não vejo resistência, eu vejo, principalmente quando tem um empreendedor muito forte, aquele que foi a grande alavanca de crescimento, eu vejo uma expansão, né? Muitas vezes abafa, sem intenção, muitas vezes sem intenção, mas é uma centralização do poder, né? E com os demais familiares orbitando em volta, né? E isso gera os problemas de relacionamento. Então é isso que eu mais vejo, né? Eu já vi discussões, eu participo muito de processos de compra e venda de empresas, e eu vejo pais que já pediram para os filhos se retirem da sala e não volta mais, né? Por conflitos pessoais, né? Ou irmãs que não se falam mais e uma falando para outra. Então, né? E no final são todos do bem. Todos querem trabalhar, mas por conflitos pessoais não conseguem vencer uma barreira. Então a gestão familiar e eu tenho também experiência própria, né, no passado, é algo que tem que ser, o líder tem que querer, né? O grande líder, o grande empreendedor, ele tem que enxergar e tem que falar, não. Sim, ele tem que ser o grande patrocinador desse ele movimento, é o patrocinador, né? Mas não adianta vir de baixo. Esse é um processo top-down que a gente fala. Sim. E isso tanto do ponto de vista da profissionalização da gestão, quanto da adoção de todos esses cuidados de que a gente veio falando aqui, que acho que a gente pode colocar aí um rótulo de governança financeira. Isso. Tudo isso precisa ser patrocinado pela liderança, né? Esse olhar mais criterioso, entender como é que é a dinâmica da sua empresa, que às vezes eu não quero olhar, porque eu sei que na verdade a gente não dá esse resultado todo, mas tá sustentando, tá dando tudo certo, vamos. Se não tiver um grande patrocinador, esses temas não avançam, né? O outro ponto não é porque você veio bem até hoje que você vai continuar, né? A gente ouve muito isso, olha, eu trouxe até aqui, então eu não preciso alterar, não. Lembra, nós somos seres vivos, a gente evolui, né? A gente está em constante evolução, as empresas também. As grandes empresas que se transformaram, elas foram evoluindo. Elas foram passando a entender e foram evoluindo. É a mesma coisa, né? E você entender que é necessário evoluir de forma incremental, não é salto, mas incremental, faz parte de um bom líder, né? Você observar e você ir trazendo e evoluindo a sua estrutura, né? Gente, conversa delícia. Acho que a gente poderia continuar aqui por mais muito tempo, porque esse é um tema que mexe, né? Sim. Principalmente com o nosso setor. São questões que a gente vem endereçando em diversos momentos. Simbevidros recentemente organizou um curso, né, de gestão financeira para as processadoras, justamente para tentar colocar esse tema na pauta cada vez mais. E então eu agradeço demais vocês por estarem aqui, por esse bate-papo. Espero que a gente tenha proporcionado momentos de reflexão para quem está assistindo a gente, para entender a importância desses movimentos, para que a gente tenha um setor vidreiro cada vez mais profissionalizado, né? Que isso repercute diretamente no desenvolvimento do setor, em termos de empresas melhores, mais eficientes e gerando mais resultado, né? Muito bem, uma satisfação. Obrigado. Obrigado, Yara. Obrigado, Flávio. Uma honra estar com vocês aqui.
Obrigado por ter aceito o Imagina, convite. até uma próxima. Né? Vocês têm algum recado aí para quem está ouvindo e assistindo a gente? Não, eu acho que olhar a nossa conversa foi um bom bate-papo, né? Com alguns bons insights, alguma experiência, né? De experiências diferentes, né? Então, É isso. Obrigado. Obrigada, então. obrigado. Bom, chegamos ao fim deste episódio do Vidrocast. A você que nos assiste ou ouve, fica o convite aqui para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você sempre receber os nossos conteúdos atualizados. Para mais informações, você pode ler e assinar a revista Vidroplano, além de acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!